Bom dia a todos, bom dia a mais um ArcServe Talks. Eu sou o Rafael Benacchio, sou consultor de pré-vendas aqui da ArcServe. Hoje estamos novamente aqui com o Henrique Silva. Fala aí, Henrique, tudo bem? Bom dia, Rafa, tudo bem? Vamos lá para mais uma, né? Falar um pouco de cloud hoje. O objetivo nosso Exatamente. é mostrar para vocês os benefícios da nossa nuvem, né? As funções que o produto entrega, toda a parte de integração, né, com o ArcServer UDP, que isso é importante. A gente vai falar também do Cloud Direct, um pouquinho mais para frente aí, né, para mostrar os diferenciais aí das ferramentas, né? E assim, o objetivo, né, desse Talks a gente eliminar a fita do ambiente de vocês, né? Porque a fita ela dá muito trabalho aí hoje nos ambientes, né? Então, essa facilidade que a gente está entregando agora, vocês vão ver que o licenciamento mudou muito e para vocês está extremamente vantajoso aí, tá bom? É Vai lá, isso aí, Rafa. é isso aí. Bom, antes então da gente falar, eu acho que eu vou fazer uma rápida contextualização aí, né? Então, um ponto que vem sendo bem latente nos nossos clientes, desde 2009 para cá, a gente está notando que essa modalidade, e aí a gente não está falando só do ransomware, tá, gente? O ransomware todo mundo já conhece. Henrique, você já está vendo minha tela aí, o pessoal já está vendo? Já, Rafa. Beleza, beleza. Então, o ponto aqui é o seguinte: o ransomware, todo mundo já está cansado de ouvir que é aquela modalidade, aquele ataque que sequestra os nossos dados através de criptografia e pede resgate lá em criptomoeda, aquela encrenca toda. A gente sabe que ele é um dos é o ataque mais latente que nós temos hoje atualmente em todos os segmentos, né? Só que cada vez mais esse tipo de ataque vem se aperfeiçoando. E é uma coisa que a gente tem notado, e aí a gente começou a ver esse específico, esse ataque que a gente vai falar aqui agora, de 2019 para cá, que é uma modalidade que. O que estava acontecendo? O ransomware ataca o dado, o cliente, assim que ele é atacado, uma vez que o ransomware já transpassou as barreiras de firewall, IPS, toda a camada de segurança, por algum motivo ele conseguiu transparecer isso. Então, por exemplo, eu trabalhando de casa, tô com o meu, vamos supor que eu estou trabalhando com um notebook, com uma máquina que não é corporativa, não tem as políticas de empresa, eventualmente o ransomware pode atacar mais fácil essa máquina, ter acesso à minha máquina e ela está na VPN da empresa. Pronto, esse ransomware transpareceu as camadas de rede. Então, ele vai fazer o ataque dele lá e, então, ou seja, uma vez que o ataque foi efetivado, qual é a nossa saída? A última das saídas é o backup. A gente vai ter que recorrer ao backup para não ter que pagar resgate, porque ninguém quer pagar resgate, mesmo porque não existe nenhuma garantia que esse resgate vai ter acesso de fato aos dados ali. Então, vamos lá, a gente já entende que é o último dos caminhos. E o que os atacantes, os hackers, estão incrementando nesses ataques? E é isso que é o ponto desse slide aqui que mostra as novas modalidades de ransomware. Eles, antes de fato de ataque, de criptografarem os dados do cliente, eles, antes de tomarem qualquer ação, uma vez que eles tiveram acesso à rede, eles vão buscar, vão escanear a rede do cliente por dispositivos que possivelmente ele encontre backups. Por exemplo, é muito comum uma estratégia de backup, você faz backup numa NAS, num share de rede, ou você usa aqueles storages de desduplicação, que eventualmente se integram com as soluções da ArcServe. Então, eles varrem a rede, uma vez que eles encontram algo que pareça com esse tipo de dispositivo, eles mapeiam o firmware pela rede mesmo. Então, assim, ele vai ter. Toda essa inteligência já está embutido ali no ransomware. Ah, encontrei uma caixa de dedupe. Se ele encontrar que aquele firmware daquela caixa tem alguma vulnerabilidade latente, ele vai tentar explorar para começar o ataque pelos backups do cliente, backup em disco. Uma vez que ele faz esse ataque, legal, teve acesso, criptografou todo o backup do cliente, aí ele segue em frente com o ataque nos workloads produtivos e tudo mais, exatamente para aumentar as chances do resgate ser bem sucedido para o lado do hacker. Né? Então, essa é uma modalidade que está crescendo muito com o tempo. Então, a gente vê aqui um outro caso também, mesma coisa, o cliente tomou um ataque de ransomware, recorreu aos backups em disco e, opa, os backups também tinham sido atacados da mesma forma. E é por isso que a gente que é da área de proteção de dados está cansado de ouvir essa estratégia, uma estratégia que às vezes, para quem não é da área, não está tão claro, e é isso que a gente vai deixar claro aqui, a estratégia 3-2-1. Então é um mantra, quem trabalha com proteção já conhece isso de cor e salteado, que é uma regrinha, uma estratégia que diz o seguinte: bom, você precisa ter no mínimo 3 cópias de um mesmo dado. Então, se a gente está falando do dado produtivo, você precisa de mais 2 backups desse mesmo dado.
Isso são 3, então completo 3. Do 2 significa que 2 desses backups precisam estar em mídias distintas. Então, por exemplo, eu tenho que estar, um está no storage, diferente da produção, e o outro está numa fita. Legal, 2 mídias distintas. E aqui que vem um ponto mais importante. Para esse tipo de ataque, não só para questões de DR, o offsite, que é isso, um desses backups tem que estar fora do data center, fora da empresa. Exatamente para que, caso o meu ataque lá ocorra no meu disco de backup, e juntamente com o meu servidor produtivo, eu tenho uma cópia fora daqui, até mesmo para fins de DR. E aí, pensando nisso, quais são as alternativas que hoje o mercado usa, ou a maior parte das empresas usam? A alternativa mais tradicional é aquele backup em fita, que o Henrique comentou hoje aqui agora, mas a gente sabe que tá, legal. Esses ataques de ransomware, provavelmente, com certeza, não vão ter uma inteligência suficiente para ir lá na tua fita, manipular LTO e mexer na sua fita. Então, de fato, a fita é um lugar seguro que esse tipo de ataque, os backups não serão atacados da fita. Só que junto com a estratégia de fita, a gente tem uma série de outros problemas aí que podem gerar acho que a encomenda sai pior que a encomenda aqui. Então, um deles é manutenções constantes em drives de tape drive. É comum que uma LTO, depois que ela já completou aí 1 ano de vida, ela começa a exigir muita manutenção. Então, é cabeçote, é fita mastigando fita na cabeça. Então, existe uma série de problemas. Transporte também, então não adianta eu ter essa fita e deixar ela, manter ela dentro do meu data center lá na LTO. Então, é importante que eu pegue essa fita e tire ela de lá. E aí, para isso, é possível que eu vou ter custos de armazenamento, ou seja, eu tenho que pagar uma empresa como uma Iron Mountain para fazer a gestão, então tem um preço recorrente ali que eu vou ter que pagar para esses caras. A vida útil da fita, a gente sabe que a fita ela tem vida útil limitada de 5 anos, então dependendo da sua política, aí, especialmente se você manipula dados de pessoais, de clientes, né, informações pessoais que vão se enquadrar em LGPD, certamente as políticas, dependendo do segmento que você trabalha, vão exigir retenções longas, e aí o problema começa a ser maior, porque a fita vai chegando perto do 5º ano, você tem que ligar lá para a Iron Mountain e falar, traz de volta a fita, vamos duplicar em fitas novas. Então, tudo isso gera uma administração homérica, né? Tempos de backup full, então, de novo, como a gente está falando em fita, se a gente quer um backup que está na fita, que está fora do meu data center, eu quero ter de fato independência, não adianta eu colocar milhares de backups incrementais em centenas de fitas, porque se uma dessas fitas for der um prejuízo, ou perder uma dessas fitas, toda a cadeia do meu backup fica comprometida, afinal, então eu tenho que recorrer a backups fulls, eu tenho que voltar e ficar fazendo o backup full em fita, o que a gente sabe que gera muito problema, janelas maiores, tempos maiores. O ponto de compliance está muito associado a você passa por uma auditoria ou você precisa de uma informação pontual antiga que não está aqui, está lá nas suas fitas. Imagina o tempo que você vai precisar. Às vezes um processo de auditoria ele exige tem um prazo limite para você entregar esse dado. Se você não entregar, é como se você não tivesse essa informação. Então, mais um problema aí. E a gente sabe a administração onerosa que a fita dá. Todo mundo que já trabalhou com fita sabe o problema. Um problema ainda maior, né, que todo o processo de fita, ele é mecânico, né, então você tem um equipamento físico que faz, né, a gente fala de rebobinar, né, essa fita para dentro do cabeçote, e a gente já viu acontecer problemas até em fitas novas, né, de tirar a fita de dentro da caixinha ali do plastiquinho, colocar no robô, o primeiro backup ele perdeu o primeiro backup, né, e aí na hora que você vai recuperar não tem essa recuperação, ou por exemplo, você pegar uma fita que está há muito tempo guardado, lá na sua guarda externa e colocar dentro do robô e ele engolir essa fita. Né? Imagina você ter informação da sua empresa de 5 anos atrás, você vai lá, mandou colocar na Tape Library para fazer um scan dela, por exemplo, e aí ela come essa fita. Não tem mais o que fazer, você perdeu a LTO inteira, né? Porque você tem toda uma arquitetura ali de fim a fim dentro do cabeçote dessa fita, né, da leitura de dados ali, que não tem como remendar ali, não tem como colar aquela fitinha para ela voltar a funcionar, né? E sem falar que, especialmente quando a gente fala nesse ponto de fitas antigas, são raros os clientes que pegam o mesmo backup e colocam em 2 fitas distintas. Então, porque a gente está falando, lembra na 321, a gente precisa do backup em 2 mídias distintas e um fora. Só que o backup antigo, você só tem uma versão dele. Você não está duplicando. Então, o certo seria você ter pelo menos 2 fitas, para esse ponto que o Henrique tocou, e quase ninguém faz isso, porque o custo, a administração, então
Então a gente sabe que é E tem problemático isso. outra, né? A É, tecnologia também, né? Porque toda hora sai uma LTO nova, né? Então, provavelmente o seu exato. fabricante de tape, quando você for renovar a garantia, ele não vai querer te vender uma LTO 5 de novo, ele vai querer te vender uma LTO 8, uma LTO 7, que não lê as suas fitas LTO 5, né? E aí você Exato. vai ter que ter aquele robô antigo lá e rezar para ele funcionar quando você precisar, ou começar a migrar todas as suas fitas para uma LTO 8, né? Então esse processo administrativo ele é muito complexo. Se você Sim. seguir a risca mesmo, o custo de investimento é altíssimo, né, para você poder ter toda essa segurança de fitas duplicadas e estar sempre com uma fita nova ali trabalhando ali. Então é bem caro o processo. É. Não para você colocar na ponta do lápis mesmo, o valor é absurdo. E aí a gente chega num ponto onde isso aqui é um depoimento, um relato de um cliente nosso, um cliente real, que falou que ele teve um esforço danado para a empresa implementar o home office para todos os colaboradores, só que legal, então passou por um esforço homérico, VPN para todo mundo, Office 365, correu com isso na época de pandemia, e no fim do dia, quem que precisava voltar para o escritório todo dia lá? Era o administrador de backup, porque ele tinha que fazer as trocas das fitas. Então, mais um ponto aí relacionado à administração onerosa. E aí a gente chega num ponto de quais são as alternativas que a gente tem. A gente vai falar aqui do UDP, as alternativas que o UDP nos propõe, seja no disco, no local, né? A vantagem do nosso appliance é que a gente vai ter essa blindagem contra ransomware. Então, legal, ele está blindado, mas da mesma forma preciso de uma cópia off-site. A regra 321 vale para qualquer cenário, até mesmo para o appliance. Porque tudo bem, o ransomware eu estou protegido, mas e se meu data center pegar fogo, o ar-condicionado às vezes lavar o meu rack? Então eu preciso ter essa cópia externa e a gente chega nas opções que o UDP pode ofertar para a gente. A gente vai falar dos dois caminhos, o Henrique vai falar mais da parte da nuvem da ArcServe para a gente ver os diferenciais, mas de novo, é uma escolha do nosso cliente. Ah, Rafael, eu quero trabalhar com nuvens públicas. Tenho como? Sim. Aí a gente vai ver aqui quais são os pontos fortes e os pontos baixos da gente trabalhar com nuvem pública. A gente sabe que é muito comum uma estratégia que envolve os discos de objeto da nuvem pública, porque o ponto alto, a otimização disso é porque o custo é muito baixo. Disco de objeto lá, Blob do Azure, o S3, Glacier, todos aqueles caras, a gente sabe que o custo dele é muito baixo, mas existe o lado negativo, e aí a gente vai falar um pouquinho disso. Então, pensando numa estratégia, é importante a gente lembrar, o ArcServe UDP fez o backup, seja no appliance, no servidor local, da mesma forma que hoje a gente faz a duplicação para fita, que por mais que tem lá os seus problemas, mas ainda é uma estratégia que pode ser funcional para alguns clientes, a gente pode duplicar para fita. Quando a gente manda lá para o disco de objeto, então estou falando aqui desses caras de nuvem pública, a gente está mandando para um disco de objeto, a gente suporta isso, só que a ideia do backup offsite, é um ponto crítico aqui, é que a gente tem exatamente essa liberdade e autonomia de eu buscar na nuvem o que eu preciso, mesmo que o meu servidor ou meu appliance aqui, meu data center ficou offline. Então, muito cuidado, porque é comum a gente ver alguns vendors, algumas estratégias que são boas até para alguns pontos, que é desduplicar. Vou desduplicar meu backup lá no disco de objeto. Para longa retenção, ok, eu acho que é bem funcional, uma estratégia muito barata. Porém, falando de backup off-site, que é a regra do 321, já não é muito legal, porque vejam só, se eu desduplicar o meu conteúdo num disco de objeto, toda a inteligência de onde está cada bloco, a remontagem a restauração dessa encrenca, ela depende do meu servidor ativo. Então, se eu perder o meu servidor, enquanto eu não trouxer um novo servidor, reindexar tudo aquilo lá, ou seja, eu vou passar períodos, provavelmente mais de semanas aí disponível, para eu voltar a ter acesso àquele conteúdo. Então, para lá, a desduplicação de disco de objeto é barata, ela pode ser uma ótima estratégia para longa retenção, mas não é uma opção off-site, definitivamente, porque se o seu servidor ficar indisponível, você não acessa o que está lá, ou seja, você tem blocos de binário lá, não serve para nada aquilo. Então, por isso que na ArcServe, quando a ArcServe fala em duplicação do backup para nuvem, disco de objeto, a gente vai fazer algo muito semelhante com o que a gente já faz hoje em fita, ou seja, a gente reidrata esse dado, transforma esse backup, que aqui foi totalmente otimizado, incremental, infinito e tudo mais, transformo ele num backup full, que é autônomo, que está lá no disco de objeto, porque se o nosso cliente perdeu o data center, perdeu o servidor de backup, ele não precisa disso para voltar a informação. Ele vai lá direto, se ele quiser, ele pode ir direto lá no Blob do Azure, no S3, sem absolutamente nada de ArcServe, pega aquele ponto de recuperação que a gente faz através ou da cópia de arquivo ou da cópia do ponto de recuperação, pega esse arquivo, faz um download desse arquivo,
uso um agente, um simples agente UDP, mesmo que não tenha absolutamente nenhum histórico, nada, só o agente, no meu notebook mesmo coloco o agente e abro aquele ponto de recuperação e aí eu tenho todas as informações que eu preciso, posso fazer até o bare metal recovery e voltar aquele servidor por completo. Mas lembrem-se que toda essa autonomia só é possível porque eu redratei esse dado, que eu transformei ele no backup full, lá no disco de objeto. Então, vejam que tem o lado bom e o lado ruim. Então, vamos ver as opções aqui. Então, quando a gente fala no mundo da ArcServe, quando a gente fala em duplicação para nuvens, discos de objeto, nuvem pública, aquelas que a gente falou, as principais, nós temos 3 caminhos. File copy, cópia de arquivo, a gente vai ver o que é isso, a cópia do ponto de recuperação inteiro e o archiving, que é basicamente uma cópia de arquivo também. Mas vamos lá. A cópia de arquivo também tem que seguir essa mesma instrução de autonomia, ou seja, a gente pega um backup já feito, já realizado, incremental infinito, que está lá no disco, no appliance, eu escolho desse backup, que representa um servidor inteiro, quais extensões de arquivo, quais pastas, quais arquivos em si eu quero duplicar para um disco de objeto, e a gente reidrata esses arquivos e lá no objeto, lá no disco de objeto, você vai ter o arquivo pronto para uso. Se você quiser usar, sei lá, o Azure Explorer que consulta o disco de objeto, você vai lá direto e pega o arquivo, se serve do arquivo granular à vontade. Mas aí, nesse modelo de file copy, não tem DR, são só os arquivos. Ah, Rafael, eu preciso de um DR lá no disco de objeto. Legal, a gente vai usar o Copy Recovery Point, que aí sim a gente pega qualquer backup realizado aqui, que está no nosso servidorzinho local, vou reidratar esse incremental, ou seja, primeiro ponto, vou precisar de uma janela bacana aí de internet, ou seja, não adianta eu querer fazer de hora em hora, isso não vai dar certo, eu preciso ter no mínimo um dia, uma semana, dependendo do link do cliente, porque eu vou pegar aquele backup que inicialmente é incremental, vou transformar num backup full, sem gastar disco local, é tudo on the fly, vou reidratando esse disco e jogando, pode ser lá no S3 da Amazon, no Blob do Azure, no disco de objeto da Google e tantos outros que a gente fala. E aí eu vou ter essa autonomia que é o que a gente precisa. Deu algum problema no servidor, eu vou direto lá e pego esse copy recovery point. E aí você pode se perguntar, putz, Rafael, mas nenhuma dessas duas estratégias vai me atender, porque não pode ser só arquivo, eu preciso do servidor inteiro, o DR do servidor inteiro, e eu não tenho janela suficiente, eu quero mandar com uma frequência maior. E aí a gente chega num ponto aí, que saída que a gente vai dar para o nosso cliente, continuar usando nuvem, sair fora da fita e ter esses benefícios. Aí que a gente vai para um ponto, bom, aqui eu não mencionei, mas o restore é, como eu falei, eu posso restaurar tanto por dentro do UDP como por fora, ir direto lá no Blob, pegar o arquivo, me servir e qualquer agente ler aquilo. Agora vamos falar qual a outra alternativa que a gente tem. Então, o Henrique, mostra aí para a gente. Então vamos lá, eu não posso, eu sou um cliente que eu quero sair fora da fita, eu vou duplicar esse backup para a nuvem, só que eu já vi que pela ArcServe eu consigo converter isso como arquivos. Então, o legal do file copy é que é incremental infinito, porque eu mandei aquele arquivo, só um novo arquivo vai subindo. Então, de fato, eu tenho incremental infinito com cópias de arquivo, mas o lado negativo é que ele não me traz o DR. Ah, eu quero o DR da máquina inteira no disco de objeto. Tá, então a gente vai pelo copia o ponto de recuperação inteiro. Mas aí eu vou precisar de janelas maiores porque eu tenho que reidratar esse dado, transformar num full para levar ele para a nuvem. Também não me atendeu. Vamos lá, Henrique, que opções que você vai dar para a gente aqui agora? Que caminho que a gente segue, então, para sair fora da fita? Vamos lá, Rafa. Então, falando de ArcServer aqui, né? Então, hoje, quando a gente fala de estrutura, né, de backup off-site, a melhor opção para vocês é trabalhar com o ArcServer Cloud Hybrid. Né? Por quê? Porque é uma plataforma totalmente integrada com o ArcServer UDP ou o appliance que vocês têm dentro de casa hoje. Né? Para quem não tem ainda, né, a nossa solução, o Cloud Hybrid ele é uma extensão do ArcServer UDP. E isso ajuda muito, principalmente na questão do conhecimento, né? Porque não é uma ferramenta que você vai precisar aprender, né? Tem todo aquele medo, né, que o pessoal sente ali na hora que entra uma ferramenta nova, vou ter que tirar certificação. Não. Por quê? Porque você já tem a solução dentro de casa. O Cloud Hybrid ele é mais uma extensão. Então, a console ela é idêntica ao ambiente que você já tem dentro de casa. Então, esse item a gente já elimina aí para vocês, tá? E aí, dentro dessa solução, como que funciona o processo? Então, hoje, para quem tem o seu ArcServer UDP ou o seu appliance, tem todo aquele conceito de desduplicação, né, os backups incrementais infinitos, que também a parte de recuperação, né, que hoje o UDP entrega toda a parte de virtual standby, que é a recuperação da máquina pós o backup, né, então ele já vai lá deixar a máquina restaurada, pronta para você ser ligada, e também tem o Instant VM, que ele liga as máquinas a partir de dentro do backup, que é aquela, a gente fala que é o restore ao contrário, né, que ele já liga automaticamente essas máquinas.
né? Então, como a ArcServer é um provedor de data center, a ArcServer tem data center próprio, né? Os data centers são nossos. Então, a gente consegue entregar esse serviço de replicação, né, de duplicação dos seus backups para dentro da nossa nuvem. Né? Então, hoje você tem tudo isso que eu falei, desduplicação, compactação, controle de banda e tudo mais, você vai ter esse mesmo processo dentro da nuvem da ArcServer, porque a ArcServer vai te entregar, né, por trás da sua aplicação ali do Cloud Hybrid, toda a estrutura de RPS que você tem localmente hoje. Né? Então ficou muito mais fácil essa integração, por quê? Porque dentro do seu plano de backup, você só vai adicionar mais uma tarefa. E aí, no processo de replicação para dentro da nuvem, ele vai trabalhar nos mesmos moldes do seu backup. Né? Então ele vai trabalhar com a desduplicação, olhando os dados na origem e no destino. Então o consumo de link ele é reduzido, porque ele vai ficar comparando as plataformas ali. E o ponto mais interessante desse produto, a gestão. A gestão que você vai ter é olhar se os seus backups estão sendo replicados. É basicamente isso. Você não vai se preocupar com servidor, segurança dentro da nuvem, nada disso. Tudo isso é por conta da ArcServer, né? Então, a gente já embarcava nos nossos appliances a parte do Sophos, né, com o Intercept X, que é aquela solução que faz controle comportamental do equipamento, né? Se dependendo se a máquina é uma máquina virtual, servidor físico, ele faz essa análise comportamental e aí se ele identifica alguma coisa relacionada à criptografia ou algum ataque dentro dessa máquina, automaticamente ele já bloqueia e segmenta isso e no caso do ransomware ele retorna automaticamente os arquivos que foram criptografados porque ele intercepta antes, né? Até o nome do produto, ele intercepta antes e faz a recuperação. Né? E o Cloud Hybrid ele pode ser dividido aqui em duas ofertas, né? Que a gente chama de Backup as a Service, que é a parte realmente de replicação dos seus backups, né, onde você vai ter um servidor de RPS dentro da nossa nuvem, replicando os seus backups, e também a gente chama o outro serviço de Disaster Recovery as a Service, que é o quê? É você pegar os seus servidores e deixar eles restaurados na nuvem da ArcServer, através do quê? Da replicação dos seus backups. Então você faz o backup localmente aqui da sua infraestrutura de servidores físicos, máquinas virtuais, independente do virtualizador, porque você já tem essa tecnologia localmente. E aí quando ela é replicada para dentro da nuvem da ArcServer, a gente vai entregar um virtualizador para você dentro da nossa nuvem. E aí você vai deixar suas máquinas restauradas ou subir por demanda com Instant VM. Né? Então fica muito mais fácil você fazer toda essa integração com um único player. Né? Que nem o Rafa comentou, a ArcServer não empata os clientes de trabalharem com nuvens públicas. Se você quiser subir até um RPS dentro da Azure ou dentro da AWS, é por conta sua. Só que eu já vou adiantando, o custo da ArcServer é muito menor. Mas além de Assim, custo, Henrique, que, vamos supor, o cliente seguiu por essa estratégia aí de, foi lá no Azure, que ele tem créditos, subiu uma VM lá e instalou o nosso produto, que ele não paga nada para instalar o RPS na nuvem e replicar o backup. O que a gente tem, o que a gente traz de benefício? Então você já tocou aí um preço, né? Eu fiz umas contas aí para um RPS lá estimado de 10 tera aí, que a gente sabe que no back-end vai ter mais, dependendo da retenção. A gente sabe que a gente vai custar, sei lá, muitos $1000 por mês aí essa por máquina mês, né? ligada lá. E a gente está trabalhando. Eu fiz uma continha aqui no ArcServe, no Cloud Hybrid lá, fiz uma comparação, uma máquina equivalente. A gente está falando de um quinto, um sexto do valor anual. Então isso é Sim, importante sem considerar DR, que aí o sim. preço sobe ainda mais. Mas que Outra mais que a coisa gente. que tem, Que custo mais? É. variável. Né? Custo variável, que na nuvem da ArcServer vocês não vão ter. Né? Então, Bom, hoje, em relação a custo variável, que é o que? É upload, download, transação entre data centers, entre outras coisas que dependendo do player que você está trabalhando tem. A gente sabe que a maioria não cobra o upload, mas o download é praticamente o custo do upload também que você está pagando ali por ter subido e sim. agora está descendo esses dados, né? Porque o É, custo realmente ele fica muito mais elevado, principalmente na hora que você entrar num conceito de recuperação total do ambiente, né? Preciso sim. voltar uma VM de 1 tera, 2 teras de informações ali, esse custo variável vai vir bem agressivo. Outro ponto, gerenciamento. Né? Então, no caso da ArcServer, a gente está entregando, como eu falei, a plataforma para vocês. A gente não está entregando a camada de servidor, de sistema operacional. Então, você não vai se preocupar em questão de segurança com esse equipamento, você não vai se preocupar com atualização, né? Ficar fazendo atualizações, né, periódicas aqui de acordo com o fabricante do sistema operacional.
né? E o ponto, né, a disponibilidade, né? Então hoje a gente vai te entregar essa disponibilidade porque é garantida em contrato isso, né? Agora no caso se você monta o seu servidor na Azure, por exemplo, ou na AWS, tem a disponibilidade do equipamento, mas se der algum crash no sistema operacional, ele é por totalmente, né, responsabilidade sua. Já no caso da ArcServer não, por quê? Porque seus sistemas são replicados lá dentro da nossa nuvem e a gente tem que garantir essa disponibilidade da aplicação para vocês. É a mesma coisa quando você contrata uma plataforma, por exemplo, Office 365, né, é o mesmo formato, né? Você está contratando uma plataforma em nuvem e aí a disponibilidade é por conta do fabricante. E outro conceito aqui, o tudo em um, né? Então, tudo que você precisa de relacionado a suporte é por conta da ArcServer. Né? Então, você vai abrir chamado diretamente com um único fabricante, não vai ter aquela questão, eu estou tendo problemas com a latência específica ou até mesmo o meu link, né? Você vai falar diretamente com o fabricante, né? Ou se você tem isso separado, vai ficar aquele ping-pong, né? A ArcServer vai ver, não tem problema no seu servidor de RPS, mas aí a AWS está falando que está tudo certo ali, né, na questão da latência do link dela, e aí fica aquele velho ping-pong. Aqui não, aqui vai ser uma análise totalmente interna de infraestrutura local sua, com a infraestrutura ArcServer fazendo análise com o nosso especialista de cloud. Né? Então fica muito mais fácil ainda esse processo. E outro Mas ponto e aqui. se o servidor morreu, vai? O nosso ambiente local, o appliance, o data center inteiro local ficou indisponível. Se a gente tivesse aquele esquema de disco de objeto, eu teria que ir lá no disco de objeto. Se eu fizer alguma solução que Sim. depende do ambiente local, está indisponível. E no Cloud Hybrid, como que a gente vai No fazer? Cloud Hybrid não tem nenhuma dependência, né? Esse é o mais importante, né? Porque hoje a nossa estrutura de DR, quando você fala de Cloud Hybrid, ela é totalmente independente do seu servidor local ou do seu appliance local. Né? Então, a partir do momento que esse dado sai e entrou dentro do Cloud Hybrid, ele é totalmente autônomo dentro da nossa nuvem. Eu não preciso do meu servidor de RPS, do meu appliance local, para poder fazer a recuperação dessas informações. Né? Que nem o Rafa comentou, tem alguns players que faz essa extensão de armazenamento e também tem aquele conceito de subir máquinas dentro desse armazenamento que faz essa extensão. Só que o que acontece? Para fazer esse start dessa máquina, por exemplo, dentro da Azure ou dentro da AWS, precisa do servidor local. E aí, no momento de desastre, né, sei lá, pegou fogo no data center, como o Rafa comentou lá, molhou os servidores, esse servidor não vai estar disponível. Né? Então, você vai ter que arrumar um novo servidor, né, pegar emprestado de alguém, por exemplo, para poder reinstalar a aplicação, para depois popularizar todos aqueles blobs, S3 que você tem na nuvem, para depois fazer a recuperação. Então, o seu tempo de indisponibilidade é muito grande, né? Para você falar que você tem uma solução de DR com um conceito, né, de que está amarrado ali com o seu servidor local. Então, por isso que hoje o Cloud Hybrid ele é totalmente independente. Então, se o cliente hoje tem um DR, ele vai subir as máquinas dele dentro do Cloud Hybrid e vai continuar trabalhando ali. Por quê? Porque não tem nenhuma relação com o seu ambiente. Isso é o mais importante na hora de você avaliar isso. Por quê? Porque se você tem a dependência do servidor local, esse servidor local, se ele tiver algum tipo de falha, o seu DR não sobe mais. Né? Então, a sua estratégia de DR ali, na teoria, está furada, né? Porque você tem uma dependência do ambiente local. Né? Então, não é um site de DR, você está fazendo só uma extensãozinha ali que precisa do ambiente local. Tá? Bom, agora quando a gente fala de recuperação, né, de dados, o importante da plataforma é que ela já entrega na própria console, né, quando a gente fala de backup as a service ali, que é só o conceito de armazenamento de backup, né, a parte de download dos dados. Né, isso já está presente no ArcServer UDP, né, a possibilidade de você baixar um arquivo diretamente no seu navegador, sem ter que ficar aquela história de apontar onde eu vou restaurar para o servidor original. Não, é simples, o usuário precisa de um dado, você vai lá na pastinha específica e faz o download direto aqui no seu navegador. Isso acontece também dentro da nuvem da ArcServer, né? Você tem um painelzinho lá de recuperação, é só clicar e fazer o download. Ou para quem só tem a parte de base, Henrique, eu preciso recuperar minha VM. A gente tem o conceito da replicação reversa. Então, no mesmos moldes que você replica hoje, né, para dentro do Cloud Hybrid na porta 8015 e 8014, você consegue replicar de volta para o seu servidor. É simples, é só liberar 8015 e 8014 no IP público e fazer, né, a recuperação, né, fazendo a replicação inversa desses dados para dentro do seu RPS e recuperar a sua VM. Ou, se você tem o conceito de DR,
basicamente é só você ligar isso dentro da nuvem da ArcServer, continuar produtivo, e depois que você estiver produtivo, você pegar e recuperar essa máquina ali para o seu ambiente local, depois que você se recuperar desse desastre parcial ou completo que você está tendo aí do seu ambiente, tá? Bom, em relação à oferta, né? Então, hoje, né, como que é licenciado esse cara? Como eu comentei, né, a questão do preço, ela é muito forte nisso aqui. Por quê? Porque o licenciamento da ArcServer é para o front-end. O que que isso quer dizer? Que é o seu backup full, né? Então, hoje, o meu backup full é 2 teras, eu vou contratar 2 teras com a ArcServer. Ah, Henrique, mas eu sei que meu servidor de RPS lá na nuvem, se eu armazenar por 365 dias, ele vai me ocupar 20 teras, 40 teras, por exemplo, baseado na minha alteração. Não importa, isso já está calculado pela ArcServer. Então você vai pagar 2 teras só. E lembrando que o valor é igual ao que era antigamente quando a gente fazia o licenciamento por back-end, porque antes a gente tinha que fazer a conta, né? Qual que é a sua retenção, quanto tempo você quer ter esses dados dentro da nuvem. Hoje não é mais assim. Então hoje, se você tem um backup full de 2 teras, é isso que você vai contratar na ArcServer e você pode reter por 365 dias os seus backups na nossa nuvem ou até mais. Se você quiser manter por 1, 2, 3, 5 anos, também dá. Né? Então, o licenciamento ele vai ser sempre por front-end, então vai ser aquele crescimento, né, anual que você tem ali. Na hora que você for renovar, você só adiciona esse crescimento aí, que normalmente uma empresa cresce de 10 a 15% por ano, né, em relação aos dados de front-end. Tá? Agora, quando a gente fala de licenciamento para a parte do disaster recovery, ou até mesmo para vocês poderem ter um teste, né, utilizando a opção do Assured Recovery, né, que é o teste automatizado, porque você pode testar esses backups na nuvem também. Você pode contratar a memória RAM, que aí a gente faz, né, a diferenciação aqui de 4 em 4 gigas, né? E aí, a cada 4 gigas de RAM, dá direito a um CPU para ficar bem casadinho ali a relação do startup, das máquinas, né? Para você poder ir direcionando certinho essas questões, tá? Agora, uma novidade que a ArcServer está trazendo, né? Até para poder expandir as questões de data center. Então, a ArcServer hoje tem 4 data centers próprios nos Estados Unidos, 2 na Europa e um no Japão. E também por questões, né, de localidades, né? Então, a gente tem visto que tem tido alguns clientes que tem questão de latência, né? Então isso varia muito de operadora para operadora. Né? No caso aqui, ArcServer, a gente fica aqui na Uwork. Nosso link aqui com o data center da ArcServer é excelente para upload. Agora a gente vê que algumas operadoras transações internacionais fica muito baixo. Né? Então, o que a ArcServer está fazendo agora? A gente está disponibilizando o conceito de backup as a service aqui no Brasil. Né? Então, é o mesmo molde que você vai ter na nuvem da ArcServer, Data Center ArcServer, porém dentro do Data Center da AWS. Mas para vocês, a questão da aplicação é idêntica, né? Por quê? Porque você está acessando a console do ArcServer UDP. Bom, o Henrique, aproveitando o tema, o Regis fez uma pergunta aqui no menu de perguntas. Então, pessoal, eu não mencionei, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas aí que a gente põe na roda aqui para debater. E o Regis tocou num ponto importante. Ele está perguntando primeiro, ó, onde ficam os data centers da ArcServe? Porque, eventualmente, eu posso ter uma demanda onde o meu dado não pode sair do Brasil. Existem clientes que estão sobre a tutela do Bacen, ou são clientes governo que, por algum motivo, não querem tirar o dado do Brasil. Então, de novo, como o Henrique falou, a gente tem a opção Amazon. Se o data center estiver na Amazon, uma das opções pode ser no Brasil. Então, a gente entrega o data center no Brasil. De novo, quem faz a gestão é a ArcServe. Você, cliente, não vai ver VM, storage, nada disso. Eles estão lá, diferente de um disco de objeto, mas a gestão toda é feita pela ArcServe, você só plataforma, manda os backups para lá. Mas respondendo a sua pergunta, os nossos data centers são todos redundantes, então existem 2 data centers nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, eles todos são redundantes, replicam, existe a proteção dos SOAPs, como o Henrique falou, mas se você quiser uma opção, eu não quero trabalhar com DR, eu quero fazer só backup como um serviço, a gente entrega isso no Brasil e garante que esse dado está aqui no território nacional, e lógico que a latência também pode ser algo. A gente sabe que backup para a nuvem no modelo hybrid é incremental infinito. Então a gente nem sempre vai, a latência não é tão boa daqui para o meu link, aqui o meu provedor de internet, quando eu mando alguma coisa para os Estados Unidos, a latência não é excelente. Mas a gente está falando de incremental infinito, então normalmente esse não é o problema. Mas se você tem uma legislação, uma política que vai te exigir que o dado fique aqui, a gente consegue entregar isso também aqui, apoiando nesse nosso parceiro, entregando o data center local.
Isso aí, né, Henrique? Isso, e a gente tem ferramenta também, né, com o famoso speed test dentro do nosso data center, para poder fazer essa validação no ambiente de vocês, né. Então a gente foi aquilo que eu comentei, varia muito de operadora para operadora. Você tem aquelas operadoras que são subcontratadas das subcontratadas, que vão dar N voltas aí, e tem operadores que trabalham direto, trabalham muito bem com links internacionais. Então varia, não tem, a gente não tem nomes específicos de operadoras, né, que podem fazer, é só realmente fazendo os testes aí, as validações, né, para a gente poder ver. Que nem o Rafa falou, como a ferramenta trabalha com esse conceito de desduplicação, ajuda muito no processo de replicação. Por quê? Porque você está replicando só os dados desduplicados e ele replica a nível de bloco, né? Então, o dado ele vai muito mais parrudo ali na hora de replicar e isso aumenta bastante ali a taxa de transferência na hora que a gente manda esses dados, principalmente para links internacionais. Em relação às regiões, né? Então, hoje o Cloud Hybrid ele pode ser disponibilizado em qualquer região da AWS, né? Porque a ArcServer tem contrato global com a AWS. Então fica muito mais prático ali, mas a gente também tem os nossos data centers que também entregam o mesmo nível de segurança que a AWS entrega hoje, né, para os clientes dela, tá? Bom, falando um pouquinho aqui de Office 365, então, como a gente entrega a solução dentro da nuvem, a gente também faz backup do Office 365 de nuvem para nuvem, né? Então, o importante é frisar que não é só porque está no Office 365 que não precisa de backup, realmente precisa, né? Principalmente em determinados níveis de contas ali do Office 365 que não tem uma proteção total desses dados, né? E a gente tem visto que tem muitos clientes migrando principalmente para SharePoint, deixando o OneDrive disponível para os usuários, né? Então, a importância da centralização das informações, né, dentro de uma solução é importante. Por quê? Porque se você tiver alguma perda de dados ou deleção de dados, não só pelo usuário final, mas também por administradores, né, deletar toda a parte dos backups e tudo mais que você já tem ali dentro daquele SharePoint temporários, né, que não tem uma longa retenção, tem que deixar bem claro, né, não tem uma longa retenção, você vai ter isso dentro da nossa nuvem, né, totalmente replicado. Então você pode recuperar essas informações tanto do Exchange, do SharePoint e do OneDrive. E o mais Tem um importante, que é o ponto aí, conceito de Henrique. cloud por cloud, Tem né? um ponto que o pessoal esquece, que eu estou no Office 365, como é SaaS, né? É um serviço que a Microsoft entrega, eu estou livre de ransomware. É, mais ou menos, vamos lá. Por exemplo, legal, os e-mails, a plataforma de e-mails do Exchange Online, de fato, se você já tem um archive, vamos supor que você trabalha com archive, você paga lá na Microsoft um plano grande, o E5, E3, tem archive em ativo ilimitado, então os e-mails, ok, você está livre de ataques, mas por exemplo, o OneDrive e SharePoint Online. Como o Henrique falou, tem muita empresa adotando isso, aderindo a massivamente o OneDrive e SharePoint Online. É comum que a gente trabalhe com aqueles plugins na nossa estação de trabalho, no nosso notebook, onde eu sincronizo os conteúdos, ou seja, o OneDrive é uma pasta local aqui na minha máquina que eu jogo coisas e ela manda lá para a nuvem. Mesma coisa o SharePoint. E aí, vamos supor que eu tô aqui em casa, que eu não estou debaixo da VPN da empresa, minha máquina não tem as proteções, as camadas de rede todas blindadas aqui, o ransomware atacou meu notebook, criptografou todo o meu desktop aqui, minha estação de trabalho, inclusive as minhas pastas que estão sincronizadas no OneDrive, ou seja, vai tudo ser criptografado lá em cima, o ransomware vai chegar até a nuvem sim. Por isso que é mais um apelo, mais um ponto que a gente fala, não é porque isso é mito falar que o Office 365 não precisa de backup. Você precisa sim fazer o backup dos conteúdos, de todos os conteúdos que são relevantes para a empresa. Se e-mail, OneDrive, SharePoint são coisas que estão sendo usadas massivamente, é relevante, precisa sim de backup, mesmo porque dependendo da normativa que você está debaixo aí, dependendo do compliance que a sua empresa está associado, ela vai te exigir uma cópia desses workloads, por exemplo, e-mails, fora do provedor de origem. Se teu backup, teu e-mail está lá no Office 365 no data center da Microsoft, é possível que a sua, dependendo da pilar que você do seu segmento, que a empresa sua trabalha, existe uma normativa que diz que o seu dado tem que estar fora de lá, uma cópia tem que estar fora da Microsoft. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui relacionada ao front-end, né? Então, o front-end, Matheus, o que que ele é? É o seu backup full, né? Então, você fez um backup full com um DP da sua máquina que tem um disco de 1 tera, só que na hora que você faz o backup com o DP, ele vai pegar só os dados alterados. Então, a sua máquina, por exemplo, ela tem 500 gigas, né, de dados ali dentro. O que o DP traz para dentro da solução é os 500 gigas,
tá? E aí você relacionado a isso é o seu front-end. O seu front-end é 500 É o, gigas, é o tá? dado produtivo, é o É dado o lá na dado. origem, na produção, sem nenhuma Uhum, compressão, sem dedupe. Quanto que você tem na produção utilizado, tá? Isso é isso. importante, porque Não às é o vezes rola uma dúvida provisionado, é. comum, né? Uhum, É, eu tenho não, 1 TB de servidor, mas só usei 100 GB, eu vou é licenciar 100 só os gigas. 100 GB. É isso aí. Isso. A gente já, na verdade, a ArcServer já tinha esse licenciamento por terabyte no UDP, né? Então, hoje os clientes que têm esse licenciamento, ele tem um relatório hoje dentro lá que a gente chama de Managed Capacity. Esse relatório é o que mostra o que quanto cada sua máquina está consumindo ali, né? Se você juntar ali o backup full, né, do relacionado aos incrementais, que não é a soma do full, mas os incrementais, é o do backup full. É que no relatório ele tem algoritmos ali que ele vai calculando as suas alterações para montar um backup full, né? Por isso que a gente consegue ter essa visão, né, de alterações ali do seu crescimento do seu backup full da sua máquina, porque o DP ele não roda backup full, né? É somente incremental. Então tem uma calculadora por trás ali que faz esse dimensionamento, mas basicamente é o seu dado utilizado ali no seu servidor que vai ser contabilizado ali na questão do front-end, tá? E é importante, Matheus, lembrar que essa tua pergunta aí do front-end, então a gente vai licenciar o Cloud Hybrid por front-end. Essa solução que o Henrique está mostrando agora, que é o backup do Office 365, que vai direto para a nossa nuvem, essa é por caixa postal. Essa você está liberado, você pode usar quantos tera você tiver no OneDrive, no SharePoint, é por usuário. Um único usuário, eu protejo a mailbox dele, o OneDrive dele e o SharePoint dele com uma única licença. Isso. Só que a E o gente tem um mais pool legal, e o de mais 50 importante aqui é quando fala de SharePoint, porque o SharePoint todos os usuários têm acesso. No caso aqui do licenciamento, a gente conta por quantidade de administradores do SharePoint. Então, se tiver 2 administradores, são duas contas ali que vão ser contabilizadas lá no seu pacotinho, tá? Então, não importa se o SharePoint tem 50 teras ou 1 tera, vai contabilizar esse um usuário ou 2 usuários que são administradores do site do SharePoint, tá? E aí no OneDrive é simples, porque ele vem amarrado ali com a utilização da conta de e-mail, né? Que é no conjunto com o Exchange. É que no SharePoint a administração tem essa diferença, mas é muito mais prático, porque o SharePoint guarda muito mais informações, né? Até mesmo do que o OneDrive, né? Então a gente sempre conta pela questão do administrador. Outra questão aqui do Fernando, né? É, sim, na hora que você coloca essa questão de replicação para o ambiente de nuvem, né? Então, no DP, como ele trabalha no conceito de planos, você vai ter o plano de backup, o plano de cópia em fita, se você quiser aqui, por exemplo, e também mais uma questão de replicação para dentro da nuvem, né? Então, ele vai estar sempre mandando esses dados, independente da cópia de fita, né? Porque são tarefas que você coloca ali dentro do seu plano de dados ali que ele vai fazendo. Então, beleza, ele terminou o backup, ele copia para a nuvem enquanto a fita vai fazendo ali numa outra tarefa totalmente separado, tá? Então dá para ir fazendo esses itens aí em paralelo. Não precisa terminar a cópia de fita, que a gente sabe que demora para poder replicar para a nuvem, né? O produto ele já vai fazendo isso automaticamente aí para vocês, tá? Acho que tem um ponto legal aí, ainda falando de Office 365, só para fechar esse tema, é que uma das funcionalidades que você pode usar, então a gente está falando da proteção do Office 365 direto na nuvem da ArcServe. Então o Henrique falou, licenciou lá por usuários, mas além de fazer backup, você pode usar isso para projetos de migração ou consolidação de empresas. Porque vejam só, eu consigo pegar o conteúdo do usuário A e restaurar não só num outro usuário, mas num usuário de um outro tenant. Então é muito comum a gente ver empresas que estão com 2 domínios distintos, elas vão fazer uma fusão ou vão fazer um split, e aí o conteúdo do usuário está lá e é difícil no Office 365 você tirar esse dado e passar para um outro usuário. Então, esse manejamento entre contas de tenants distintos, de domínios distintos, você pode se apoiar no nossa solução de backup para o Office 365, faz o backup do usuário A, restaura no usuário B, mesmo que ele seja de outro tenant. Eu só vou precisar das credenciais dele. Legal. Bom, e aí na hora da recuperação é mais fácil ainda, né? Então aqui é a telinha de visualização, no caso aqui é do OneDrive, né? Então você pode recuperar isso localmente lá no nosso Cloud Hybrid, pegar essa informação e enviar para o usuário, né? No caso do SharePoint, ele faz a recuperação direta também, né? Então você consegue
fazer uma alteração ali de pasta, de site, né, para poder voltar aquele dado de volta ali para o seu SharePoint, tá? Em caso de perda. E aqui no Exchange também, né? Então você consegue ver toda a parte do mailbox do usuário, né? Então sempre quando você clica no usuário ali, você tem todas as pastinhas dele, né? Caixa de entrada, caixa de saída, itens deletados, entre outras pastas que a gente utiliza aí para organizar os e-mails, né? E aí você pode ir procurando isso no mesmo molde que você tem no DP hoje, quando você vai recuperar um arquivo, né? Você seleciona o dia e aí você navega dentro daquele conteúdo, mesmo que seja aquele backup incremental, porque ele sempre vai te remontar o ponto de recuperação e mostrar exatamente como que estava aquela caixa de e-mail ou aquele OneDrive naquele dia que foi feito aquele backup ou naquela hora que foi feito aquele backup, por exemplo, tá? Bom, a gente adiantou algumas coisas, né, em relação ao cloud. Também esse serviço ele pode estar disponibilizado aqui no Brasil, mas vai depender muito da onde está o seu ambiente, né, de Office 365. Isso vocês conseguem ver aí no seu painel de gerenciamento, tá? Onde está o seu data center. Tem alguns comandinhos que você roda aí via PowerShell que você consegue visualizar e também na console também tem, né? Então, por exemplo, meu data center do Office 365 está nos Estados Unidos, então eu sigo dentro do data center da ArcServer mesmo. Ou se, por exemplo, tiver aqui na América do Sul, né? Aí vale mais a pena você puxar isso para dentro da Nuvem Brasil. Mas aí vai depender mesmo de questão de time, né? Tudo mais que você precisa. Mas como você está fazendo backup de nuvem para nuvem, né? Deixa os data centers ali brigarem por causa dessa Não, replicação de um e lado sem para o falar que outro, é né? incremental infinito. Então, mesmo conceito, eu fiz o backup da Mailbox, os próximos backups só vão trazer os e-mails novos, o SharePoint só as alterações, o OneDrive também. Então, isso também Uhum. facilita, mesmo que você esteja com o seu Office local, o seu Office está Né? Brasil, sua nuvem está nos Estados Unidos, então não tem problema. E o importante aqui é que, assim, como é por usuário, não tem limite de espaço, né? Isso é importante, né? Então a gente tem um pacote mínimo de 50 usuários, né, para vocês poderem estar começando a trabalhar aí com a solução, mas não tem limite de espaço. Então, se o OneDrive tiver 20 teras lá, não importa, você vai estar licenciando o admin do seu SharePoint. Agora, se tiver lá 50 usuários utilizando 100 gigas de todas as caixas deles lá, também é a mesma coisa, para a gente não vai fazer diferença, né? E para vocês é muito melhor, porque como licenciamento é por caixa, não tem preocupação com armazenamento de back-end, tá? E aí, por último aqui, para a gente poder finalizar o nosso assunto de cloud, vamos falar um pouquinho do Cloud Direct, né? O Cloud Direct é uma solução totalmente à parte do ArcServer UDP, que é a nossa solução de backup diretamente em nuvem. Então, você cliente que não quer ter uma estrutura de backup local, não quero ter meu servidor de backup, eu quero ter tudo na nuvem. Ou eu quero proteger aquela localidade remota que eu não vou comprar um servidor para aquela localidade, porque lá só tem um servidor. Se eu comprar mais um, eu vou ficar com um servidor de backup e um normal, né? Então, às vezes não faz muito sentido. Então, eu posso mandar esse backup diretamente para a nuvem, ou até mesmo para fazer backup de soluções aqui, como desktop, né? Então, meu desktop aqui, eu viajo bastante, preciso fazer backup do hotel. Para eu não ter que ficar conectando com VPN e tudo mais, para poder jogar esses dados no seu servidor de backup, o Cloud Direct faz muito sentido nisso, porque aí você manda essa informação diretamente para o nosso data center e não tem a necessidade do ambiente local, né? Ou até mesmo questão de segurança, né? Imagina, o cara está viajando lá, o funcionário está viajando, aí ele conecta na rede do hotel para poder fechar a VPN com o seu ambiente. Olha a segurança indo para o saco, né? Por quê? Porque se ele tiver um ataque ali localmente, dependendo do nível de acesso que ele tem, ele vai atacar o seu data center também, né? Agora, com o Cloud Direct, ele pode ficar totalmente offline ali, trabalhando com os dados que ele tem localmente na máquina, e aí ele continua fazendo os backups dele diretamente para a nuvem, porque ele tem o acesso, né, ao portal ali, já está o agente registrado para ele poder fazer esse backup direto. Essa Tem um solução caso ele de não uso nos... legal, Henrique, tem um caso de uso bem legal, que são clientes do ramo de varejo. A gente sabe Uhum, que normalmente eles têm milhares de filiaizinhas ou lojinhas e essas localidades remotas têm pouquíssima infraestrutura. Malemal é um servidor com múltiplas funções e aí o sim, cara não quer investir em colocar um servidor de backup, storage, LTO ou o que não for. faz sentido, Então, fica muito caro, joga né? lá Cloud Direct instalado nesse servidor produtivo de cada uma das localidades remotas, centralizando esse backup na nossa nuvem.
Sim, e o ponto é, a ferramenta de backup está na nuvem, né? Você não vai precisar instalar nada no seu ambiente local aqui para gerenciar. Quem vai gerenciar isso é o portal da ArcServer, né? Então você tem toda a parte dos backups incrementais ali, né? Replicando, né, diretamente para a nuvem da ArcServer, né? Então você tem a opção também de deixar um backup local, um NAS, por exemplo. A solução ela faz backup de NAS também, isso é importante, né, Henrique? Eu tenho um NAS aqui onde eu guardo alguns arquivos, eu quero fazer esse backup diretamente para a nuvem porque eu não quero ter isso duplicado aqui dentro do meu servidor de backup atual. Posso mandar para dentro da nuvem da Arc Server direto com o Cloud Direct? Pode. Né? É só você instalar um agentezinho em qualquer máquina que ele já busca essas informações e manda para dentro da nuvem. Outra coisa que ele faz também aqui é backup de máquina virtual. No mesmo conceito do DP ali, dos snapshots, né, das máquinas, a solução também faz, tanto de VMware quanto de Hyper-V. E também proteção de SQL, Exchange, se vocês precisarem também, o agentezinho ele é totalmente compatível ali, tá? E aí tem toda aquela questão da segurança, né, onde você tem os data centers redundantes da Arc Server. Essa opção aqui, ela é dentro da nossa nuvem, né? Então, é, o data center é Estados Unidos, né? Então a gente não tem essa oferta por enquanto aqui no Brasil, mas assim como eu comentei, como ele tem um controle de WAN e ele tem um acelerador de WAN também. Né? Não sei quem vai lembrar das antigas lá quando a gente tinha links ruins, né? Que tinha aquele compactador de dados, depois ele, né, ele puxava o dado compactado, depois ele extraía localmente, basicamente isso, né? Então, para servidores muito grandes, né, ou massa de dados ali, ele consegue compactar bem e acelerar esse processo de replicação. Né? E Sem também falar é que uma. incremental é infinito também, né? Incremental Sim, é infinito, é o isso. mesmo processo, né? O mesmo processo que o DP trabalha ali com os backups fulls e somente incrementais, ele vai mandar também. E essa oferta aqui do Cloud Direct, ele tem também a parte do disaster recover. Né? Então, você pode fazer backup de uma máquina aqui localmente, que nem o Rafa falou do setor do varejo ali, você está fazendo backup da máquina inteira e está deixando ela disponível na nuvem da Arc Server, para se caso essa máquina local aí, a SLA é muito grande de recuperação, às vezes o seu contrato com a empresa de suporte local demora muito, você pode ter essa máquina na nossa nuvem. Né? Porque se você tiver algum problema, você já deixa a VPN configurada ali com a sua loja local, e aí se você tiver algum problema, você só dá um start nessa máquina na nossa nuvem, porque ela já vai estar pronta lá para ser ligada, e aí você volta a trabalhar com a máquina dentro da nuvem da Arc Server, né? Então é bem legal isso aqui, por quê? Porque você também consegue montar o seu site de DR, né? Para quem não tem servidor local ali com Arc Server UDP, é possível também montar o seu site de DR com o Cloud Direct, tá? Por quê? Porque o licenciamento dele, ele é um pouquinho parecido, mas na questão do armazenamento, ele é por back-end, né? Então, basicamente aqui é a previsão do seu o tamanho do seu backup full, mais as alterações nos backups incrementais e a sua retenção. Aí a gente faz o cálculo para vocês poderem armazenar com o Cloud Direct dentro da nossa nuvem. Né? Então, no caso aqui é uma subscrição de 1 ano ou 3 anos, né? Então, tem outra coisa também, quanto maior a quantidade de teras forem aumentando, você vai pagando menos por esses terabytes. A parte de memória RAM, também, mesmo molde do Cloud Hybrid, que é o que? A cada 4 GB de RAM, você tem um vCPU ali para você poder disponibilizar na sua máquina. O legal dessa ferramenta também é que ela é multi-tenant, né? Então, você tem várias localidades ali, vários sites, você pode ir criando o gerenciamento totalmente à parte, né? Então, você pega uma loja de varejo aí com 200 lojas, por exemplo. Imagina você ter uma console ali que lista todos os 200 agentes. Não fica muito legal. Você pode criar um multi-tenant ali para separar por loja, porque aí você consegue ter uma visão de quanto cada loja está consumindo, você consegue ver quais são as lojas que estão com problema de backup, né? Porque se você jogar tudo isso numa console só, a gestão não fica muito legal. Então você pode ir separando isso tudo dentro do produto. E aí você vai ter aquela visão do multi-tenant como se você fosse um distribuidor, por exemplo, né? Porque você vai conseguir ver o consumo de todos os usuários ali, que são as suas localidades, tudo totalmente centralizado, as falhas que estão tendo e tudo mais. Né? Então, ajuda bastante nesses cenários e também para cenários mais simples, né? A solução é muito intuitiva ali na hora de você criar um armazenamento com retenção e aplicar a sua política de backup e também a sua política de DR ali, com que frequência que ele vai criando a maquininha ali dentro do seu ambiente, tá bom? Rafa, comentar alguma coisa? Bom, acho que é isso aí, gente. Eu estou vendo aqui o menu de perguntas, a gente já matou todas elas. Fiquem à vontade aí para
mandar mais perguntas. Esse QR Code aí, ele vai mandar vocês para um portal dentro da ArcServe, lá chama Continuity Center, e a ideia desse portal é que ele tem bastante coisa nova, legal, quem não acessou lá, eu aconselho dar uma olhadinha. Tem desde demonstrações, vídeos guiados, a gente chama de Demos on Demand, onde você vê cada uma dessas funcionalidades que a gente falou aqui, especialmente do UDP, eu quero fazer uma Assured Recovery e tal, quero fazer um Instant VM, tudo isso sendo guiado, drivado na console. Temos também produtos gratuitos lá, temos trial, tudo isso fica nesse Continuity Center. Depois dá uma olhadinha lá, bem legal o conteúdo. Acho que é isso aí, Henrique. Matamos aqui as perguntas. Acho que até uma próxima aí, hein, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Opa, peraí, pintou alguma pergunta aqui? Não, foi só agradecendo, agradecimentos aí. Valeu, gente. Então, obrigado pessoal, mais uma vez e até o próximo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Rafa. Falou, Henrique. Valeu.